O Flávio Bolsonaro vai ferrar o pai. Eu acho que ele ficou com inveja do Eduardo, que estava prejudicando muito o Bolsonaro, e vai fazer a mesma coisa. Porque o Flávio vai pegar as falas do Elon Musk e vai protocolar na OEA uma denúncia contra o Alexandre de Moraes, como o Eduardo fez. Esses caras são tontos, eles só prejudicam o Bolsonaro. Eles acham que eles vão criar uma comoção internacional e não vão nada. O que eles vão fazer é atrapalhar os planos do PL de tentar criar canais de comunicação do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes para poder restabelecer o contato do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto para a campanha municipal. Só que essas denúncias só prejudicam o Bolsonaro. Eles até poderiam pegar essa onda do Elon Musk e criticar na internet. Agora, dar um passo e protocolar uma denúncia é muita burrice. Mas eu quero que você coloque nos comentários. Essa ideia de comoção internacional que o Bolsonaro é um perseguido vai dar certo? O que você acha dessa ideia de protocolar a denúncia? Vai prejudicar o Bolsonaro? Então deixa o like no vídeo se você quer que ele se lasque e, claro, se inscreva no canal. O Flávio Bolsonaro, junto com o Nicolas Ferreira, porque não basta só um tonto, precisa vir uma tonteira dupla. Eles vão protocolar contra o Alexandre de Moraes uma denúncia na Organização dos Estados Americanos, na Comissão de Direitos Humanos da OEA, contra o Alexandre de Moraes e contra o STF, por conta de abusos contra os bolsonaristas e também contra Bolsonaro, usando as falas do Elon Musk e as críticas ao STF e ao Alexandre de Moraes. E quando eu vi isso, eu falei assim, não é possível que esse cara tonto, que esses dois tontos estejam fazendo isso. Porque assim, de chocolate a gente sabe que o Flávio Bolsonaro não entende. E o Nicolas Ferreira de lua de mel também não. Porque ao invés dele curtir as núpcias com a esposa nas Malvinas, ele começou a gritar, todo desnudo, o nome do Bolsonaro enquanto nadava pelo mar das Malvinas. Uma coisa assim, surreal que passa na cabeça desse menino. Uma coisa, deve ser, não quero nem pensar. Esses caras, eles são tontos, porque assim, eles até poderiam usar esse momento do Elon Musk criticando o Alexandre de Moraes, endossando as falas do Musk, porque o Musk ele tá protegido. E os bolsonaristas, eles estão aqui no Brasil, podem sofrer sanções. Mas aí, passa na cabeça genial desses caras, ou geguial deles, que não, nós temos que dar um passo além. E segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, não, Paulo Capelli do Metrópolis, o Flávio e o Nicolas vão protocolar uma denúncia contra o Alexandre de Moraes na OEA. O Eduardo já tinha feito essa denúncia. Ele e mais 76 parlamentares bolsonaristas foram até Washington, foram até a OEA e protocolaram uma denúncia semelhante contra o Alexandre de Moraes e contra o STF. Falando que é uma perseguição contra os bolsonaristas, contra os patriotas. Na verdade, eles estão nem ligando para os patriotas ou para os patriotários. Eles estão preocupados com eles mesmos. Porque eles serão julgados, eles serão condenados e alguns serão presos. E quem encabeçou essa comitiva ou essa caravana até Washington foi o Eduardo Bolsonaro, que se acha muito inteligente, um grande articulador internacional, mas a gente sabe que é um burro. E a genética da burrice passou para o Flávio, passou para o Eduardo, veio do Bolsonaro, chegou no Jair Renan. O único da família Bolsonaro que eu respeito é o Carlos. É o único. Mas se você também não quiser respeitar o Carluxo, você também não precisa. Mas que esses caras adoram sacanear o pai, não é possível. Eles devem ter raiva do Bolsonaro. Porque o que está acontecendo, pessoal, é uma tentativa, agora sim, segundo o Igor Gadelha, do Metrópolis, de se criar canais de comunicação do Bolsonaro com o judiciário, principalmente com o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes impôs duas medidas restritivas ao Bolsonaro. A primeira delas, a apreensão do passaporte. E a segunda, que o Bolsonaro não pode se comunicar com ninguém que está sendo investigado junto com ele. Uma dessas figuras é o Valdemar Costa Neto, o presidente do PL. E hoje o Bolsonaro é o principal puxador de votos do partido. E nós vamos ter campanha municipal em poucos meses. Se o Bolsonaro e o Valdemar não conseguem se sentar na mesa para negociar as estratégias ou para alinhar as estratégias, fica totalmente desarticulado. Então o que os caras do PL querem? Vamos restabelecer essa comunicação, vamos criar canais de comunicação com o STF, para que a gente possa tentar, pelo menos, restabelecer a comunicação do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto, com o boy. Porque assim fica mais fácil para a gente poder atingir os nossos objetivos de campanha. O Valdemar Costa Neto até foi conversar com o Gilmar Mendes. Só que todo esse esforço, que já é difícil, fica mais ainda quando você tem familiares do Bolsonaro protocolando denúncias contra o Alexandre de Moraes. Então, tudo o que o PL está construindo é destruído pela própria família do Bolsonaro.
pelo próprio Flávio, pelo próprio Eduardo, que querem surfar ondinhas. Se o Bolsonaro conseguir o passaporte de volta, ele pode fugir pro exterior. Mas os caras parecem que eles querem que o Bolsonaro fique preso, cerceado em uma embaixada, como se ele estivesse num chiqueiro, como porco que ele é. E os caras prejudicam os planos do próprio partido. É impressionante. É surreal. É surreal. Como eu falei, quer aproveitar o momento? Quer usar o Elon Musk? Use. Mas protocolar uma denúncia numa comissão internacional é uma burrice. E eles estão fazendo isso para tentar promover uma narrativa global de que o Bolsonaro é um perseguido da justiça. E eles querem usar o Elon Musk, que possui uma grande projeção internacional, todo mundo o conhece, para falar, olha, nós temos um bilionário do ramo da comunicação, muito bem sucedido, falando aquilo que nós estamos falando. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos isolados nesse nosso grito de socorro, nesse nosso grito de angústia, nessas nossas denúncias. Nós temos um aliado internacional forte conosco também. É isso que eles querem fazer. Que o Bolsonaro sempre tentou falar que ele é um perseguido, que há um processo injusto contra ele, aquela história toda que nós já estamos cansados. O problema é que essa burrice deles é grande, primeiro porque eles evitam a comunicação do Bolsonaro com Moraes. E não vai adiantar tentar criar comoção porque o mundo não se comove com o Bolsonaro, nem o próprio Brasil se comove com o Bolsonaro. O mundo quer a prisão do Bolsonaro. O Macron veio aqui e deixou isso implícito. Porque quando você começa a ter essas figuras extremistas como Trump, Bolsonaro, incitando a população a atos antidemocráticos, você pode acabar tendo isso espalhado em outros locais do mundo. Quando o primeiro-ministro espanhol foi discursar na ONU, ele falou em tentativa de golpe de Estado no Brasil. Porque esses levantes populares podem acontecer nos países deles também. E ninguém quer que isso aconteça. Ninguém quer. Então o que as pessoas querem? A comunidade internacional quer a prisão do Bolsonaro. E aqui no Brasil também. Porque 63% da população quer punir os envolvidos com o 8 de janeiro. E 31% quer anistiá-los. 31% é a quantidade de bolsonaristas que nós temos no Brasil. Isso mostra que toda a narrativa do perseguido, todo o auê do Bolsonaro, toda a história que ele está contando, não sai dos limites da bolha bolsonarista. Não vai adiantar essa história, tanto para cá quanto para fora. Mas deixa os bolsonaristas grunhirem, deixa os bolsonaristas mugirem, que é isso que eles fazem, que quanto mais mugidos eles dão, mais perto da prisão o Bolsonaro tá. E quem tá empurrando eles são os filhos. Será que o Bolsonaro tem herança? Não sei, hein?